Olá pessoal, como vai? Hoje vamos iniciar o nosso treinamento de como vender sistemas de controle de acesso. Vamos iniciar o primeiro capítulo falando um pouquinho dos principais conceitos do que está envolvido em um sistema de controle de acesso. Qual é a definição de um sistema de controle de acesso? Ele consiste basicamente no gerenciamento eletrônico de pessoas, sejam elas visitantes, moradores ou mesmo funcionários. O sistema de controle de acesso, eu costumo dizer que ele vem complementar funções que, até não muito tempo atrás, nós tentávamos executá-las utilizando painéis de alarmes. Porém, a solução não ficava tão prática muitas vezes. Vamos dar alguns exemplos. Imagina que você tenha uma grande empresa, onde essa empresa ela tem uma movimentação 24 horas, né? E tem algumas áreas que eu queira proteger dentro dessa empresa. Eu fazer a utilização de sistemas de alarme para esse tipo de proteção, eu consigo? Consigo, mas muitas vezes isso não fica tão prático. Utilizando um sistema de controle de acesso, onde esse funcionário vai ter acesso a essa área restrita de acordo com uma programação pré-definida, torna-se muito mais prático. Sem contar que, normalmente, em uma empresa que trabalha 24 horas, é comum você ter um público ali bastante grande, uma movimentação bastante intensa. Então ficaria difícil eu ficar fazendo a gestão disso por senhas de painel de alarme, né? Então simplesmente, olha, senha 1 para a pessoa X, senha 2 para a pessoa B e assim por diante. Ou seja, o sistema de controle de acesso ele vem complementar algumas deficiências que muitas vezes não podiam ser atendidas de forma completa com um painel de alarme, tá? Ele permite muito mais flexibilidade na proteção de um ambiente. O sistema de controle de acesso, basicamente, ele é composto por 4 grandes, vamos chamar de nichos, de equipamentos, né? O que seriam esses nichos aí? Primeira coisa, as placas controladoras. Qual é a função dessas placas? O que elas fazem, né? Na verdade, essa placa ela é o cérebro do meu sistema. Ela é quem vai receber as informações da leitora, processar essa informação e, por sua vez, mandar o sinal para a minha barreira física, permitindo ou não o acesso dessa pessoa. Lembro também que essa placa ela vai ser responsável por manter o sistema em funcionamento no caso de um problema qualquer ou mesmo uma atualização do software que está no computador, que a gente vai ver mais para frente um pouquinho sobre isso, tá? Então, supondo que eu perca a comunicação com esse software, seja lá qual for o motivo, essa placa controladora vai me garantir o funcionamento adequado do sistema sem interrupções. Eu tenho também as leitoras. As leitoras são os equipamentos que vão fazer a interface entre a pessoa que quer ter o acesso e a controladora. Ou seja, eu vou apresentar o meu cartão de acesso para a leitora, que por sua vez vai passar a informação para a placa controladora, dizendo, olha, esse acesso é o acesso do Davi. Ele está liberado ou não. As leitoras possuem diversas tecnologias diferentes, onde a gente vai tratar mais para frente em detalhes sobre cada uma dessas tecnologias envolvidas nas leitoras. Nós temos também os acessórios. Eles são tão importantes quanto os outros itens que nós estamos falando. Por quê? Imagina que eu tenho um sistema de controle de acesso, ele foi bem projetado, mas eu esqueci de um detalhe. Esse detalhe era uma simples bateria que mantém o funcionamento do meu equipamento no caso de falta de energia, tá? Quando a gente está falando em um sistema de controle de acesso, nós temos vários acessórios que vão desde um sensor magnético, fontes, baterias, tá? Porém, eles não deixam de ser importantes para o funcionamento do sistema como um todo. É comum a gente ver as pessoas preocupadas com a placa controladora, leitoras
e se esquecerem desse item, ou seja, de nada adianta eu ter uma excelente placa controladora, uma excelente leitora, se eu coloquei uma fonte que não vai conseguir mandar energia o suficiente para o bom funcionamento desses equipamentos. E por último, os bloqueios. O que seriam os bloqueios em um sistema de controle de acesso? São minhas fechaduras, minhas catracas, torniquetes e eclusas. A gente vai tratar em detalhes cada um deles, mas eles, de uma forma ou de outra, provém ali um bloqueio físico para controlar de forma eficaz esse acesso. Bom, vamos falar um pouquinho agora dos tipos de controle de acesso. Basicamente, existem duas principais categorias quando a gente está falando em sistemas de controle de acesso. Os sistemas standalone e também os sistemas online. O que são os sistemas standalone? São sistemas onde na própria leitora eu tenho incorporado uma controladora, tenho incorporado ali também as entradas para os sensores e também o dispositivo que manda o comando para a abertura de uma barreira física. Quais são as vantagens e desvantagens desse tipo de tecnologia? Vantagem: ela é uma tecnologia que está toda incorporada, então a instalação fica muito mais prática. Vamos supor que eu queira controlar uma sala dentro de um ambiente relativamente controlado, né? Então eu consigo fazer isso de uma forma muito prática, ou seja, eu coloco ali uma leitora, que dentro dela você já tem todo o sistema e simplesmente vou ligá-la na fechadura. A instalação disso é muito mais rápida, muito mais fácil, prática, né? Porém, eu tenho algumas desvantagens, como por exemplo, se amanhã ou depois eu quiser ampliar esse sistema, eu vou ter que fazer novamente os cadastros dessas pessoas em uma segunda leitora. E o outro ponto muito importante, eu tenho que tomar cuidado com a fragilidade do ponto de vista de segurança. O que eu quero dizer com isso? Aqui eu vou generalizar, pois não estamos falando do fabricante A ou B, tá? Mas de forma geral, grande parte desses sistemas, eles possuem o comando, ou seja, o relé que vai mandar o comando para a barreira física, de forma que alguém consegue acessar com uma certa facilidade. Ou seja, a pessoa simplesmente, através de um único parafuso, muitas vezes, consegue abrir essa leitora e provocar ali uma espécie de sabotagem, aonde facilmente vai abrir essa área restrita. Então eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado. Ah, mas poxa, esse sistema é ruim. Não, pessoal, não é bem por aí. Dependendo da situação da aplicação, ele pode atender muito bem. Então vamos supor que eu tenho um escritório com um ambiente relativamente restrito, eu só quero evitar que um ou outro funcionário entre naquela região, né? Dificilmente alguém vai tentar sabotar o sistema de uma forma mais agressiva, como eu falei, né? Por outro lado, nós temos os sistemas online. O que são os sistemas online? Primeiro, ele permite que eu tenha uma série de controladoras interligadas. Alguns fabricantes possuem 2, 3, 4, enfim, cada fabricante vai ter sua especificação. Mas o importante é eu saber que eu vou ter uma comunicação entre todas essas leitoras, de forma que o cadastro fica muito mais prático, muito mais fácil. E, normalmente, elas não têm aquela fragilidade de serem facilmente sabotadas. Ou seja, a controladora fica num lugar diferente da leitora, o que impede uma sabotagem relativamente fácil aí do sistema. Vamos falar um pouquinho agora do controle de acesso no Brasil e no mundo, né? Quais são as principais, os pontos aí de divergência e os pontos os quais a gente pode aprender um pouquinho mais observando aí as outras culturas, né? Primeiro ponto, no controle de acesso corporativo, o que eu posso dizer aí para vocês? Lá fora é muito comum a gente ver o sistema corporativo utilizado principalmente com o objetivo de controlar o funcionário em si e não o visitante. Aqui no Brasil,
A gente vê muito ao contrário, né? Então você vê uma preocupação muito maior em você controlar o visitante do que o funcionário. Eu diria que essa é uma diferença bastante grande aí que influencia em vários aspectos, como por exemplo a questão das catracas em edifícios comerciais, por exemplo, né? Que quando a gente está saindo, a gente deposita aquele cartão na urna e tem um acesso concedido. Isso lá fora não é comum e isso influencia diretamente os hardwares. É muito comum nos hardwares de outros mercados, né, os hardwares importados aí, eles terem uma controladora que permite você ligar até 2 portas. No entanto, quando eu estou utilizando ela dentro de uma catraca, eu acabo, abre aspas, desperdiçando ali uma dessas portas, né, que eu poderia ter uma utilização um pouco melhor ali no meu sistema. Pensando um pouquinho agora em condomínios residenciais. Lá fora, não é comum nós vermos essa preocupação também tão grande com o acesso de visitantes nos condomínios residenciais. Nos condomínios residenciais, o próprio morador, via de regra, libera o acesso para o visitante através de sistemas como esses. Ou seja, um interfone aonde do seu próprio apartamento a pessoa manda o comando e libera o acesso. Alguns têm câmera, outros não. Alguns têm leitor de cartão para que o morador possa entrar ali com uma certa facilidade, mas no geral não existe essa preocupação tão grande como nós temos aqui no Brasil. E por último, do ponto de vista de monitoramento. Do ponto de vista de monitoramento, nas grandes empresas, é muito comum a gente ver um centro de comando próprio, onde essa empresa mesmo vai estar controlando o sistema de controle de acesso. Você tem um departamento de segurança que fica ali recebendo todas as informações dos acessos concedidos e dos acessos negados e tomando as devidas providências. Aqui no Brasil, isso não é tão comum, porém, por outro lado, nós utilizamos muito o monitoramento remoto do controle de acesso. Então, cada vez mais estão surgindo empresas que fazem a prestação de serviço do monitoramento do controle de acesso. Isso tem acontecido com uma frequência bem grande já nos condomínios residenciais, mas nada impede disso começar a se estender também para as grandes empresas, para os condomínios corporativos. Pessoal, encerramos esse primeiro capítulo. Vamos iniciar o capítulo 2 falando um pouquinho dos desafios da implementação de um sistema de controle de acesso em um condomínio. Até breve. Obrigado.